Mas nós temos 5 exercícios que foram eleitos aí os mais odiados. Então eu queria começar com o primeiro deles, Elane, que é a tal da prancha, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso e explicasse também como é feito o movimento. Prancha abdominal, ela é bem famosa e realmente ela é muito importante, porque é um exercício isométrico, simples de executar, e as pessoas até fazem desafios com a prancha abdominal, quanto tempo eu resisto naquela posição isométrica. Mas também existe alguns cuidados para fazer a prancha. Parece tão simples, mas ainda existe uma tensão colocada na cervical, então você tem um posicionamento da sua cabeça, uma maneira mais eficaz de você acionar o transverso abdominal, que é você fazer uma retroversão pélvica e trazer essa força para o fechamento das costelas enquanto você está apoiada sobre os seus cotovelos e levar o alongamento das suas pernas, empurrando o calcanhar para a sua extremidade dos pés, colocando o tendão de Aquiles bem alongado. Então, esses detalhes, o seu joelho, o tendão de Aquiles, a maneira como você está fechando esse abdômen, a retroversão pélvica para acionar mais o músculo abdominal, a posicionamento da cabeça, faz toda a diferença, porque às vezes você está num movimento de prancha, mas com o bumbum empinado, e isso aí favorece a facilitação do movimento e não está contraindo profundamente os músculos que vão acionar todo esse mecanismo de defesa do seu cinturão de força, que nós falamos muito no Pilates, que é o nosso powerhouse, né? Então, a prancha isométrica, ela aciona mais de 26, 28 músculos aí, para que você esteja naquela posição. Então, é um exercício bem interessante, principalmente quem tem algumas dores, algumas patologias de coluna, porque ela vai fortalecer músculos profundos, multífidos da coluna, assoalho pélvico, abdômen transverso, porque ele é um bom aliado ali à saúde da sua coluna, para que você tenha também um bom posicionamento do seu tronco. E você associando isso a um exercícios básicos de flexão de tronco, que é o abdominal, ficaria perfeito. O segundo exercício que eu vou propor agora no nosso bate-papo é o salto, né? E esse especialista que fez essa compilação, ele diz o seguinte: muitas pessoas caem com muita força depois de pular e não entendem como suavizar o impacto das articulações. E ele diz o seguinte: é uma oportunidade perdida se você não faz treinamento de salto. Aquilo inclui polichinelos e agachamentos, Verani. Sim, ninguém, não, nem todo mundo nasceu no balé clássico como eu, certo? Então, eu que fui bailarina, treinei muito salto, a gente tem um fortalecimento muito grande nos pés. Então, e isso não é todo mundo que tem um exercício que a gente chama de footwork. E saltar, Roberto, é uma das capacidades físicas interessantes e você vai perdendo essa capacidade ao passo que você vai envelhecendo e vai desequilibrando não só a marcha, mas também esse atrito com o solo, esse saltar, esse dar pequenos saltos é importante para que você mantenha também a estabilidade. E o que é importante, ter um coração, o seu segundo coração está na panturrilha. Então, exercícios como polichinelo, pequenos saltos ali, segurando também, o idoso pode estar segurando em algum lugar e estar saltando um pouquinho, elevação plantar rápidas, tudo isso estimula bastante o seu coração, o seu segundo coração, que está na panturrilha, que facilita bastante o retorno venoso. Então, nós vamos perdendo essa capacidade. Então, polichinelo é um clássico. Exercícios de hidroginástica na água facilita também o idoso a ter, promover essa melhora, aumentando essa energia do tendão de Aquiles, que é importante. A gente precisa estar fazendo esse movimento, tanto pensando na grande circulação, como também promover essa energia do tendão. Porque o tendão, ele quando ele fica mais endurecido, pouco flexível, você vai ter o quê? Uma inflamação na fáscia. Então você vai sentir aquela face inflamada, o idoso começa a ter uma dor na sola do pé, e daí começa a ter o esporão, o famoso esporão no calcanhar, aquela dor insuportável. Tudo isso é falta de mobilidade, é falta de um bom exercício mesmo, olhando para os seus pés, de fortalecimento, de mobilidade e também fazer esse estímulo do seu segundo coração da panturrilha. Perfeito. Vamos passar agora ao terceiro, né? Terceiro exercício que foi listado por esses pesquisadores, os exercícios mais odiados por alunos em academias, né? Nós já falamos das pranchas, falamos dos saltos e agora vamos falar dos agachamentos. Aqui eu me lembro, Leilani,
no começo desse modismo, há uns 5 anos atrás, muitas moças carregando aquelas bolas pesadíssimas nas academias e elas iam fazendo movimentos meio que agachando ali com aquelas bolas, que eu não sei o nome técnico, evidentemente, mas é um exemplo de agachamento esse, Verani, seria? O agachamento pode ser feito de diversas formas, tem que começar com o peso corporal. Você precisa desenvolver o movimento sem peso adicional. E depois você pode estar trabalhando ali com medicine ball, que talvez seja essas bolas, posso estar trabalhando com kettlebell, posso estar trabalhando com a barra. Muitas pessoas eu oriento a tirar a barra das costas e fazer o agachamento terra, porque às vezes o peso sobre as suas costas não é confortável e às vezes ela não consegue descer com segurança. E como eu preciso pensar em primeira instância em segurança durante o treinamento, eu começo a trabalhar com essas bolas de ferro que a gente fala que é o kettlebell, que é um ferro ali que você tem até uma alça, e você começa a fazer o agachamento com eles antes de colocar a barra nas costas. E pode ser um exercício educativo para que você possa avançar depois. Verani, você sabe que esse próximo exercício, eu não sabia que ele tinha esse nome, que é o tal do levantamento terra. É esse mesmo nome, Verani? É um clássico, são agachamento, levantamento terra, afundo búlgaro, são exercícios clássicos para treinamento de membro inferior. É o básico que funciona, né, Roberto? Então, nós precisamos desenvolver primeiro com o peso corporal, entender o movimento. O aluno começa a ir para a academia, qual é o risco maior? É você começar a colocar muita sobrecarga e não entender como agachar, como trabalhar esse alongamento do tendão de Aquiles, para que você possa ter uma melhora significativa durante o agachamento, para que você tenha realmente a biomecânica ali do agachamento, os educativos, né, que a gente chama, antes de qualquer peso. E o levantamento terra, você tem uma barra que você vai trazer do chão para cima, não é das costas para baixo. Eu vou puxar esse peso do chão, é por isso que chama levantamento terra, tá? Então, geralmente eu tenho uma barra ali que eu tenho onde segurar com mais segurança para eu trazer esse peso para cima e voltar ao solo. Então, eu recomendo bastante o levantamento terra, principalmente para iniciantes, para que você comece a estimular esses músculos de membros inferiores, que é muito importante, que você até previne que você tenha aí problemas neurais, porque a quantidade de miocinas que eu libero durante o agachamento é muito grande e isso favorece muito as suas células neurais. Então, o agachamento é fundamental. E pode começar, assim, pelo levantamento terra, porque ele é mais fácil da gente educar, é mais fácil da gente observar esse movimento e é mais confortável para o aluno entender o movimento de agachar. Verani, antes da gente passar para o último exercício, eu vou voltar, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás. Esse tipo de exercício que você faz para levantar peso, alguma coisa, antigamente muita gente dizia o seguinte: ó, cuidado com esse tipo de exercício, a gente pode dar bico de papagaio. Faz tempo que eu não vejo alguém reclamando que tem o famoso bico de papagaio. Era uma lenda urbana isso, né, Verani? Sim, o bico de papagaio tem muita gente na academia, tem muito atleta com bico de papagaio treinando. Então, essa calcificação nos ossos, então não impede você de se movimentar, Roberto. Então, assim como eu já ouvi muito, cuidado porque o coração dele tem a válvula virada. Gente, é umas coisas assim que a gente ficava até com medo, né? Válvula virada, como é que é isso aí, né? Então, bico de papagaio, válvula virada do coração, enfim, são coisas que eles já vão colocando nomenclaturas numa aluna como se fosse bandeira vermelha, não toca nele. Mas, na verdade, independente do problema que você venha ter, a patologia congênita ou não, aquilo não vai te impedir a se movimentar. Você vai ter que ter os seus exercícios funcionais. Você vai agachar, você vai sair de uma cama, você vai ter que sentar, você vai ter que fazer os seus exercícios diários dentro da sua vida. Então, assim, não posso agachar mais. Eu lembro quando vinha uma restrição dessa. Não agachar. Ah, é? Então ele vai fazer xixi em pé, vai fazer todas as suas funções fisiológicas em pé. É isso, não vai sentar mais. Então, essa restrição, gente, é igual restrição alimentar. Não funciona. Porque nós precisamos dar a esse indivíduo meios de se locomover com segurança e exercícios funcionais. Eu preciso virar o tronco. Eu lembro que quando eu me especializei em Pilates, ainda existia uma crença de que eu não poderia fazer rotação de tronco. E é justamente nesse movimento que o aluno se lesava por não fazer, quando for fazer um movimento normal do seu dia a dia,
que é virar esse tronco, olhar para trás, ele vai travar. Então eu preciso devolver esses movimentos ao meu aluno. Então não existe essa coisa de restrição. O corpo foi feito para se mover. Nós somos um ser humano totalmente vertebrado, articulado, e eu preciso dar movimento. Então não existe aquela coisa, não posso fazer. Existem alguns cuidados que eu tenho que tomar, e antes de executar aquele movimento em sua totalidade, eu tenho que preparar o corpo. Então vou dando vários educativos para que ele possa desenvolver essa força e voltar a se locomover com segurança e não gerar uma lesão. Mas é claro que eu tenho que conhecer a patologia do meu aluno, estudar o caso dele, contar com uma equipe multidisciplinar, um ortopedista, um fisioterapeuta e caminharmos juntos. Perfeito. Orientações importantíssimas, né? Até porque, né, para algumas pessoas mais sedentárias, para que essas pessoas não usem isso como pretexto para não frequentar uma academia e melhorar a sua condição de saúde. Fernando, vamos ao quinto exercício que foi listado, né, por esses pesquisadores, eu não sei se eu vou falar o nome correto, é o tal do burpees, ou deve ser burpees mesmo, né, Leonardo? Foi criado para contribuir com o exército dos Estados Unidos, o treinamento dos soldados, né? E, basicamente, ele envolve você passar de uma posição em pé para uma posição horizontal no chão e, em seguida, levantar-se novamente. Esse é puxado, né, Leilani? Ah, esse daí é o exterminador. Os burpees, né? Realmente é o que você falou, ele é do exército, então trouxeram para dentro da academia. E a gente que pague o preço por isso, não é? Então, mas é lógico que também tem uma adaptação. Eu começo a ensinar o meu aluno com o joelhinho apoiado, depois eu subo, tudo isso para quebrar o movimento e para se tornar mais educativo. Mas eu pergunto a você, eu preciso fazer burpee para ter saúde? É claro que não. Nós vivemos a vida inteira sem burpee, agora eu preciso, porque inventaram a moda do burpee, eu preciso colocar, não tem outro exercício que eu possa substituir, porque eu confesso a você que eu não faço burpee. Então tem coisas que eu falo, é desnecessário, mas você quer fazer? Porque você quer sentir o movimento e se tornar capaz de executar isso? Então vamos lá. É igual fazer o famoso plantar bananeira e andar de cabeça para baixo com as pernas para cima. Precisa fazer? Em algum momento da sua vida você vai realizar esse movimento? É um exercício funcional para a tua vida? Se você não souber fazer isso, você vai morrer? Lógico que não. Mas eu quero desafiar a gravidade, desafiar o meu corpo. E eu gostaria de aprender esse movimento, ok? Porque são exercícios que hoje o CrossFit traz com muita particularidade, porque traz esse conceito do treinamento de guerra mesmo. Quem é originário de uma pessoa que trouxe, que já fazia parte do exército. Então, são exercícios muito intensos e com essas variações, né, de cabeça para baixo, e cordas, e pneus, e saltos. Então, são exercícios desafiadores, mas não são exercícios para qualquer pessoa. É importante que eu tenha que entender que eu preciso começar do básico até evoluir. Tá? E não é fundamental eu fazer esse movimento, não. O que é fundamental à tua saúde é você desenvolver todas as suas capacidades físicas. Isso sim é fundamental. Preciso ter o agachamento, eu preciso ter a flexão dos braços, eu preciso fazer a prancha abdominal para cuidar da minha coluna, dos meus músculos profundos. Eu preciso ter esses saltos, o polichinelo. Então, eu poderia concluir de fazer alguns exercícios básicos, específicos, dentro da própria casa, para que você mantenha ali o seu condicionamento, que seria flexão, agachamento, polichinelo e mais um. Acho que é só isso que eu falei, né? Que é a flexão do seu tronco, o agachamento, a prancha abdominal e o polichinelo, que são exercícios fundamentais para que você tenha aí o seu corpo otimizado. E dá para fazer em casa, como você bem falou também. Dá para fazer em Claro, porque casa. mas a pessoa tem que ser orientada também, né? Porque daí faz errado, Sim, mas aí complica. sim. Mas você entende que não tem o peso corporal? Vou treinar somente com o peso corporal e isso minimiza muito o risco de quedas e de lesões. Então, são exercícios que eu posso estar executando.
Eu posso estar executando de uma maneira mais livre, sem precisar contratar um personal trainer. E eu posso colocar esse corpo em movimento dentro da minha casa, dentro do espaço ali do meu condomínio. Então, são exercícios mais simples, que eu preciso de pouca orientação. E hoje nós temos muitas orientações. Nós temos, se eu quero aprender algum exercício mais específico, se eu pesquisar na internet, eu vou ter algumas dicas importantes ali para que eu possa também olhar para aquilo e aprender algo antes de você, de repente, se matricular numa academia. Porque muitas pessoas, às vezes não têm essa condição, né, Roberto? E nem por isso você vai procurar uma justificativa que, eu não tenho dinheiro, não vou na academia, então não vou me exercitar. Então, uma caminhada você pode fazer. Exercícios simples você pode estar executando com o peso corporal, sem uma orientação mais específica. Maravilha, maravilha. Tá aí a Leilani, mais uma vez, dando um show de bola aqui, falando dos 5 exercícios, segundo pesquisadores, que são os mais detestados por alunos de academia de educação física.